Boa noite, bem-vindos novamente à exposição no Monte das Oliveiras. Meu nome é Einar, eu sou um trabalhador do Centro Espírita Monte das Oliveiras. Para a nossa explanação de hoje, eu pediria a todos que nós iniciássemos com aquela tradicional concentração, de modo que nós fiquemos aptos a poder sintonizar da melhor forma o ensinamento que provém da intuição e da espiritualidade. Para isso, vamos cerrando os nossos olhos, procurando fazer um silêncio mental, buscando uma tranquilidade e uma boa posição em nossos assentos nos locais em que estejamos assistindo a esta palestra. Vamos elevando o nosso pensamento, buscando as esferas superiores, buscando os nossos protetores espirituais, buscando a nossa mãe espiritual Maria de Nazaré, ao nosso Mestre Jesus e a Deus nosso Pai. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos àqueles que nos têm ofendido. Não nos deixe, Senhor, cairmos ante as tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. O nosso tema desta noite vai versar principalmente sobre a pluralidade das vidas, ou seja, a concepção adotada pela doutrina espírita de várias vidas no decorrer da existência humana sobre o planeta Terra. Essa apresentação está contida no Livro dos Espíritos e ela versa sobre uma diversidade de temas, como reencarnação, o parentesco e a filiação, o sexo dos espíritos, a sabedoria e a justiça de Deus, nessa mecânica da vida em que você nasce, cresce, se desenvolve, morre e volta a renascer novamente. Porém, a riqueza de elementos científicos e metafísicos que incidem sobre este tema é tão rica, é tão vasta. Tantos conceitos filosóficos, tantos conceitos científicos se coligam e se comunicam entre si, que eu tive uma opção para expor essa temática e resolvi falar da minha experiência de vida que me levou a acreditar e firmar minha fé e, principalmente, a mentalidade que se me desenvolveu a partir do conceito desta pluralidade de vidas. Independente deste pequeno exemplo que eu vou dar, eu insisto que vocês leiam profundamente esses tópicos nos capítulos 4 e 5 do Livro dos Espíritos e todos os subitens que lá estão contidos. O estudo é extremamente valioso, extremamente interessante para que a gente possa entender esse tópico tão fundamental na doutrina e nas nossas vidas também. Então, por exemplificação da experiência que eu tive de vida, eu nasci e fui criado numa família de religião presbiteriana, ou seja, uma orientação evangélica, em que você era pautado por uma profunda rigidez moral e obediência ao ensinamento dos ensinos bíblicos. Você, nessa religião, tem um rígido formalismo no culto. Existe todo um procedimento, existe toda uma hierarquia dentro dessa igreja. Eu notava, durante a minha participação, e uma pessoa curiosa que eu sempre fui, uma escassez da discussão e um entendimento melhor dos preceitos da religião. Porque toda a temática da Bíblia era tida e a vida como um conceito final, como algo basilar, como um preceito
já entendido e claro para todos que seguiam aquela religião. Uma das ideias centrais que habitam naturalmente todo o cristianismo romano é a ideia do pecado. E isso é muito fundamentado nas religiões evangélicas. Esta ideia do pecado original, de que o ser humano é eminentemente pecador. Também vem fundamentada, vem colocada a ideia do fim do mundo, do apocalipse, da julgamento final de todas as pessoas e almas no decorrer deste evento. E também, por último, a ascensão aos céus dos eleitos e a eterna condenação às súplicas do inferno para aqueles que tenham cometido os seus pecados. É pouco provável que alguém não sentisse o medo diante de todas as colocações. Basicamente, porque o ser humano, dada a sua imperfeição, por ainda ser um espírito em evolução, por ainda não dominar totalmente todos os seus instintos e ter controle sobre os seus sentimentos, muito possivelmente a todo momento estaria incidindo num episódio condenatório de pecado. Então, a ideia de culpa e que algo pecaminoso estava acontecendo, que isto te fadaria por eternidade ao inferno, era bastante presente e bastante assustador. E eu posso dizer que, no meu caso, tolhia muito o pensamento e a possibilidade de sentir o amor de Deus. Porque, na verdade, o que eu sentia era o temor a Deus. Um outro aspecto que a religião influenciava, mas não explicava, eram as nossas idiosincrasias familiares, as diferenças que existiam entre os membros da mesma família, o temperamento e o caráter de alguns em detrimento do comportamento de outros, os relacionamentos que haviam entre nós da família, parentes e outros circunstantes da ela, as simpatias e antipatias que regiam todos os nossos integrantes. Não havia ali nenhuma menção de uma explicação lógica de que por como isto acontecia e de qual a importância que isso tinha perante nós enquanto pessoas. Outro aspecto que eu, enquanto um jovem, encontrava dificuldade de entendimento durante o estudo bíblico que ocorria na escola dominical, era o dilema sobre a onisciência divina, ou seja, a capacidade de que Deus conhece tudo, desde o princípio até o fim do mundo, o livre-arbítrio e a fatalidade espiritual. Ora, como assim? Se Deus sabe o nosso destino antes mesmo da criação de tudo, pois Ele é anterior à criação de tudo, e sabe do nosso destino depois de que tudo for consumado, pois Ele é posterior à consumação das coisas, se Ele já sabia quando me criou que eu estaria fadado ao erro e ao inferno, por que me criou? Onde haveria o amor divino em criar uma pessoa, criar um ente, para que ele já fosse fadado à condenação? Eu não conseguia entender isso. E não conseguia entender por uma razão muito simples. Ora, se eu pudesse decidir de forma contrária a não ir para o inferno, a ser salvo, isto trairia o conceito de onisciência. Por quê? Uma vez me explicaram que Deus me dava o livre-arbítrio para que eu pudesse escolher entre ir para o céu ou ir para o inferno, entre não pecar e pecar. Só que eu pergunto, se ao longo da minha existência Deus já saberia, porque é onisciente, de toda forma
do meu procedimento e ao final do final da minha existência, da minha morte, ele saberia se eu mais pequei ou mais acertei, e portanto estaria fadado ao inferno ou fadado à salvação, por que ele me teria criado então? O livre-arbítrio neste ponto anularia a onisciência de Deus, porque teria a condição de manter oculto aos olhos de Deus a minha decisão. A questão do céu e inferno também me incomodava bastante. Por quê? Imagine você uma pessoa que, não tendo sido um bom ser humano, tendo se pautado por irregularidades, por raiva, violência, egoísmo, ódio e outras falhas de caráter, ao final de sua vida, tomado de uma forma de consciência moral, realmente se convertesse aos mandamentos do Senhor Jesus e no dia seguinte viesse a falecer. Por essa mecânica, estaria esta pessoa fadada aos céus, estaria salvo, apesar de toda uma vida complicada que teve. O oposto também existiria. Imagine uma pessoa que tenha sido cordata, que tenha sido humilde, que tenha sido benévola com o seu semelhante, temente a Deus, praticante de todos os mandamentos, num determinado momento, por uma instabilidade psicológica ou circunstancial da vida, viesse a cometer um pecado, viesse a cometer um deslize moral, viesse a se entregar a uma falha de caráter e, por uma consequência do destino, viesse a falecer logo em seguida. Por causa deste pecado não redimido, não perdoado, estaria, por certo, fadado ao inferno. Me pareciam disparidades fortes demais, pois não levavam em conta a existência e os atos praticados por essa pessoa. E, a meu ver, na simplicidade da minha juventude, não comprovavam o amor de Deus e tampouco a sua justiça. Este duelo de pensamentos e antagonismos me fez afastar da religião, dos estudos. E eu passei um período da minha vida de não crença em religiões formais. Foi um período em que eu pesquisei muito, eu busquei experimentações diversas de ordem espiritual, li e me interessei por outros cultos e outros ritos. Isto foi mais ou menos até os meus 22 anos. Coincidentemente, eu ganhei do meu chefe, aos 22 anos, de presente de aniversário, um livro que chamava-se Nosso Lar. Agradeci ao meu chefe, veio com uma dedicatória muito bonita no dia do meu aniversário, veio com uma dedicatória muito bonita e comecei a ler o livro. E quando eu estava mais ou menos por 1/3 do livro, parei, levantei meus olhos e falei: esse sujeito está morto. Este sujeito está falando já morto. E recomecei a ler o livro novamente. E com outro entendimento, com outros olhos, entendendo que ele tinha sobrevivido ao evento morte e estava analisando as coisas não como uma memória, mas como uma vivência presente na forma espiritual. E este foi o primeiro livro espírita que eu li e foi o mais importante da minha vida. Eu comecei a entender que por ali havia um caminho de ensinamento e de lógica para a nossa existência na Terra, de execução do amor de Deus e execução da sua justiça, mas principalmente amor e justiça da execução, da evolução
do ser humano. O conhecimento que me trouxe através dos conceitos da doutrina espírita me fez entender que a Terra é muito mais do que aguardarmos ao retorno de um Salvador. A Terra é uma escola abençoada onde colocamos à prova o nosso conhecimento e a nossa evolução e refazemos, quando possível, os enganos e os erros que cometemos no convívio com os nossos semelhantes. O aprofundamento da doutrina espírita me trouxe o refazimento das vidas passadas, cria uma nova chance para que nós sejamos mais felizes, sejamos espíritos pacificados, tenhamos aquilo que Jesus disse aos seus apóstolos quando do seu retorno após a crucificação: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. É essa paz que nós oferimos à medida que vamos evoluindo. Não temos mais essa pressão de que a morte nos aguarda com o céu e o inferno. Não temos mais esta pecha condenatória de que o pecado incide sobre nossas almas e nos condena definitivamente ao apartamento do amor de Deus. Ela nos aproxima, ela nos torna mais e mais semelhantes com o nosso Criador e nos devolve a condição de filhos de Deus. Outro fato relevante que eu gostaria só de trazer à baila aconteceu na vida do meu irmão. O meu irmão se casou, muito feliz com minha cunhada, como são até hoje, e veio o nascimento do César, que era meu sobrinho. O César veio com uma deficiência cerebral. Ele teve paralisia cerebral e conviveu conosco 23 anos de profunda limitação. Qualquer outra pessoa poderia se revoltar, poderia se sentir angustiado e poderia pensar que Deus for injusto com eles. O meu irmão e minha cunhada entenderam perfeitamente o quão necessário era aquela experiência para eles. Entenderam, com a ajuda da luz do Evangelho e do Espiritismo, que o César era a definitiva prova do amor incondicional que toda a nossa família precisava passar. E que talvez alguns fossem aprovados e outros não, na medida que, pela sua limitação, o César não poderia devolver de forma visível o amor que dávamos para ele, mas apenas nós é que tínhamos que amar sem pedir nada em troca. E assim foi feito. E quando ele desencarnou, após 23 anos, nós nos sentimos como que consolados e agradecidos a ele por essa oportunidade, porque conseguimos colher algum sentimento, um estado de espírito que certamente sabíamos que não tínhamos. E entendemos que isto sim faz parte daquilo que os espíritos recomendaram para nós como reforma íntima. Lógico, não nos tornamos melhores que ninguém. Não nos tornamos nenhuma elite em evolução. Mas tivemos a consciência de que Jesus, na sua bondade, permitiu que nesta existência pudéssemos ter este aprendizado e pudéssemos mirar lá na frente a nossa capacidade de amar, de sobrepujar as aparências e pensar que futuramente um convívio espiritual será diferente e bastante recompensador. O grande aprendizado para mim, para o meu irmão e toda a nossa família, da chegada do César nessa existência com todas essas limitações, foi do amor incondicional que Deus tem para com nós.
permitindo que refaçamos as nossas experiências, que cumpramos a lei de ação e reação, que possamos refazer as nossas vidas no plano espiritual de uma forma mais acertada, mais inteligente, mais completa. Isto é evolução. Eu queria agradecer a presença de todos. Me desculpem se alguma parte da minha história que eu contei pareceu destoante com o tema. Mas eu acho que às vezes as experiências divinas que nós humanos partilhamos aqui na Terra e forem compartilhadas são aprendizados não só para nós encarnados, mas para os desencarnados irmãos que nos ouvem. Agradeço a todos, desejo a todos uma excelente semana e continuem nos acompanhando aqui no canal do Centro Espírita Monte das Oliveiras, para que possamos difundir cada vez mais a fé de Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe, Senhor, cairmos ante as tentações, livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Graças a Deus. Boa noite.